bom? A culpa disso tudo é do pecado, meus irmãos. A culpa disso tudo é do pecado. Lá no Éden, Deus preparou tudo perfeito e bom. A palavra de Deus diz isso. E viu Deus que era bom. E criou o homem, era bom. E criou a mulher, era bom. Tudo era perfeito. Não havia nada de ruim. Mas Deus deu ao homem o direito à escolha. Ele plantou no Éden uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal. E disse para o homem: vocês podem fazer uso, comer de todas as frutas, todas as árvores do jardim, mas dessa árvore que está ao centro do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, dela vocês não comam, porque do dia que comer vocês vão morrer. Árvore da ciência do bem e do mal. O homem só tinha ciência do bem. O homem só tinha bondade dentro dele. O ser humano foi criado cheio de amor, cheio de bondade. O homem era perfeito, feito por Deus de maneira perfeita. Mas o homem tinha o direito de escolha que Deus deu. Deus não queria que o homem o seguisse simplesmente porque não tinha outra opção. Deus queria que o homem o seguisse por escolher segui-lo. Até hoje ainda é assim. Então o homem decidiu desobedecer. Adão e Eva desobedeceram. Tocaram onde não devia tocar, comeram o que não devia comer. Né? André, pula o banco da frente. Dá espaço. Então, comeu o que não devia comer, desobedeceu. Desobedeceu. E com a desobediência, o pecado veio a morte, e o pecado entrou a maldade no coração do homem. Agora o homem, ele tem dentro dele o conhecimento do bem e do mal. E a carne do homem, por causa da desobediência, sempre tende para o mal. A sua carne não se converte. Você crente em Jesus, eu quero dizer para você que a sua carne, ela não se converte. A sua carne sempre vai tender para o mal. Então, quando você sentir o desejo de vir para a igreja, é o Espírito que está falando ao seu espírito para você vir à igreja. Quando você sente o desejo de fazer o bem, é o Espírito falando ao seu espírito para você fazer o bem. Quando você tiver desejo de orar, de ler a palavra, de abençoar, de cumprir a vontade de Deus, é o Espírito falando ao teu espírito. Se o teu espírito estiver forte, ele sobrepuja a sua carne, ele vence a sua carne, e você então caminha da maneira que agrada ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pecado é a doença. O pecado é a doença. E a única cura para o pecado, para a doença do pecado, é Jesus. Jesus é a cura. É em Jesus que nós temos a cura para o nosso pecado. Eu quero compartilhar o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Lucas 5, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo.
Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando obedeceram, ou quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O verso 8, vamos ler todos juntos. Eu quero me deter nesse verso 8, nessa palavra do apóstolo Pedro. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, esse teu servo conforme a tua vontade, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. A culpa é do pecado, meus irmãos. O pecado é a doença. O texto que nós acabamos de ler fala primeiro de uma consciência de pecado. É o diagnóstico da doença. É quando se chega à consciência de que se é pecador. É quando se chega à consciência de que se está doente, de que se possui a doença, e a doença aqui é o pecado. Eu quero fazer esse paralelo nessa ponte com o momento que nós estamos vivendo de doença mundial. Existe não só uma doença mundial chamada Covid-19, causada pelo coronavírus. Covid-19 é a doença, coronavírus é o causador da doença. Não existe só essa doença acometendo o mundo, não, meus irmãos. Existe uma doença muito mais antiga que está acometendo o mundo. E o nome dessa doença que leva à morte, e a morte eterna, é o pecado. O pecado é a doença que leva o homem à morte. E tem matado muito mais do que 3.000 almas por semana, por mês. Tem matado muito mais. Essa é a doença que nós precisamos combater mais ferrenhamente. É a doença do pecado, que não mata simplesmente a carne, mas mata o espírito. Se a pessoa morrer sem cura, sem buscar a cura para essa doença. Consciência do pecado. A humanidade precisa reconhecer que é pecadora, ter consciência de que está doente, ter esse diagnóstico. Quando Simão Pedro viu isso, depois que Simão viu o milagre que Jesus tinha feito, depois que ele entendeu a ação de Deus na vida dele, depois de ele ter trabalhado a noite toda e não pegou nada, e de repente, só porque Jesus deu uma palavra, e ele obedeceu essa palavra, ele teve uma grande pesca. Quando ele vê esse milagre acontecer na frente dele, ele reconhece que Jesus, o Messias, o Senhor, estava agindo, estava na presença dele, ele estava diante do Filho de Deus. Sabe o que Pedro faz? Ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim. Sabe por quê? Porque eu não sou merecedor, eu sou pecador.
é a consciência do pecado. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas não estão nem aí para Deus, e digo mais, não estão nem aí se estão pecando ou não. Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está curando, Jesus está agindo, ouvindo as orações, mas o povo continua na doença, sem nem se preocupar se está doente. Não tem consciência do pecado. Pedro, naquele momento, ele percebeu que Jesus era santo, puro e perfeito, e ele, pecador, estava na presença de Jesus. Diante do poder e autoridade de Jesus, Pedro toma consciência da sua condição. Nós precisamos reconhecer, somos pecadores, dependentes de Deus, nós dependemos de Jesus, meus irmãos. Fora de Jesus não há cura para o pecado. Ele estava diante do Santo de Israel, e a sua condição era de impureza. Primeira coisa que Pedro pensa como solução era afastar-se de Jesus. Quando ele vê Jesus santo, puro e perfeito, operando milagres e maravilhas, e ele olha para dentro de si e vê que ele era pecador, ele pensa que a solução para a doença dele era se afastar do Senhor. Olha só, meus irmãos, ele achava que a solução para a doença era fugir da cura. Olha o que Pedro pensa: afasta-se de mim, Senhor, porque aí o Senhor fica aí, e eu continuo aqui com a minha doença, eu continuo aqui com o meu pecado, porque eu não tenho condições de estar junto do Senhor, porque o Senhor é santo. Não passou pela mente de Pedro de que Jesus poderia purificá-lo, poderia perdoá-lo, poderia justificá-lo. Ele acha simplesmente que precisava se afastar, aceitar que o pecado está em nós, que somos doentes, mas precisamos ir em busca do médico. Não é só eu sou pecador, não, estou no pecado mesmo, vai ficar assim mesmo, não tem jeito. Eu não vou para a igreja não, porque não tem jeito na minha vida. Vou buscar Jesus não, porque eu sou pecador mesmo. Eu estou no meio disso tudo, vou continuar assim mesmo, entendeu? É assim que eu vou fazer. Não, meus irmãos, não. Pedro, ele se equivocou naquele momento. Quando tomamos consciência da nossa falha, do nosso erro, e somos pecadores, meus irmãos, nós precisamos, esse é apenas o diagnóstico, nós precisamos buscar o tratamento, e faz parte do tratamento contra o pecado, o arrependimento do pecado. Então, quando tomamos consciência é o diagnóstico, mas quando nos arrependemos do nosso pecado, começa o nosso tratamento. Naquele momento, ele diz: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Talvez no coração de Pedro, meus irmãos, nessa expressão tão profunda, tivesse a visão do seguinte: se eu não fosse esse homem que eu sou, se eu não fosse pecador como sou, eu poderia ficar juntinho de Jesus. Mas do jeito que eu sou e do jeito que eu estou, Jesus, afaste-se de mim. Ele não sabia o que Jesus estava para fazer. Meus irmãos, nós precisamos entender que o ser humano, a humanidade, ao descobrir-se pecadora, precisa se constranger no seu pecado, se arrepender do seu pecado, não querer viver, continuar como está, mas querer buscar um primeiro sentimento de mudança. Eu vivo essa vida, mas eu não queria viver assim. Eu estou em pecado, mas eu quero consertar a minha vida. Eu reconheço que sou falho, mas Senhor, me ajuda. E se chegar diante do santo, puro, perfeito Jesus,
com o coração quebrantado. Meus irmãos, nós precisamos orar para que o Brasil se arrependa, as pessoas se arrependam. Meus irmãos, as pessoas estão muitas vezes cauterizadas, vivem no pecado e já não tem mais, não ligam, não estão ligando. Digo mais, alguns estão fazendo até, criando desculpas para amenizar os seus pecados, dizendo que não é bem assim, não é tão pecado assim não, mas isso é só um pecadinho. Estão dando jeitinho, meus irmãos. E já temos igrejas que estão dando jeitinho no pecado para poder ter essas pessoas do hall de membros como se nada fosse normal. Nós precisamos estar atentos. Olha, eu olho para Pedro, é profunda a expressão de Pedro. A consciência de seu estado o leva a desejar ser diferente. Talvez Pedro naquele momento estivesse pensando assim, se eu não fosse esse homem que eu sou, eu poderia ficar aos pés de Jesus. Ele se arrepende, meus irmãos, da sua condição. Ele sabe o que estava perdendo. Ele sabe o que estava perdendo. Meus irmãos, a humanidade precisa entender que viver no pecado perde a possibilidade de viver debaixo da bênção do Senhor. O homem que vive no pecado, escolhe o pecado, ele se afasta de Deus, ele deixa de receber do Senhor, ele deixa de receber a graça, o amor, a proteção, a bênção do Senhor. Por quê? Porque ele vive no pecado, não se conscientiza disso e não se arrepende. Agora, o pecador que se vê pecador, consciente disso, ele se arrepende, se quebranta e vai para os pés de Jesus. Pedro estava na presença de Jesus, mas não devia estar, na cabeça dele não devia estar. E ele sofre, porque o seu pecado o constrange. Arrependimento, meus irmãos, é essencial. Toda a história dos grandes avivamentos que aconteceu na igreja durante toda a história, começou por arrependimento e oração. Você pode pegar a história dos avivamentos, sabe como é que começava? Um grupo consciente de que a igreja, de que estava falhando, e se arrepende e começa a se reunir, a orar, a buscar ao Senhor e pedir ao Senhor perdão pela nação, pelo local, pela pátria, pelo mundo, e começa aí surgem, meus irmãos, os grandes avivamentos, ações do Espírito Santo na história da igreja, através do arrependimento, da contrição e da busca do Senhor na oração. Arrependimento. Então teve um diagnóstico: sou pecador, esse pecado me dói o coração, eu me arrependo, eu não quero ser assim, eu não quero viver assim, eu sei que estou errado, mas não quero ficar errado. E aí eu busco o que, meus irmãos? A cura. E a cura para o pecado é o perdão que só Jesus pode dar. Perdão dos pecados é a cura. E esse remédio para a cura dos nossos pecados é um remédio caríssimo, que é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. No verso 10, Jesus vira para Pedro e diz assim: não tenha medo, Pedro, eu estou transformando a sua vida, eu sou a cura para o seu pecado, eu perdoo você, e de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Tal a transformação que eu vou fazer na sua vida. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus veio ao mundo para curar a humanidade da doença do pecado. Jesus podia, meus irmãos, condenar a humanidade. Estaria no direito dele.
Ele é Deus. Ele poderia condenar. Mas ele veio ao mundo, o Filho de Deus se fez homem, veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. Tamanho o amor de Deus pelo ser humano, pela humanidade. Jesus veio ao mundo para curar a humanidade da doença do pecado, doença que pode levar à morte eterna. Lucas 5,32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus falando. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Jesus fala. Então, meus irmãos, a doença em si não é o maior problema. Por quê? Porque existe a cura. E a cura é Jesus. O problema é o coração do homem se quebrantar e ir buscar essa cura, que é Jesus. O homem tem vivido alheio à cura. Muitos têm preferido a doença do que a cura. Muitos estão morrendo na doença, ao invés de procurar a cura, que é Jesus. E morrer no pecado, meus irmãos, é separação eterna de Deus. Mas quando nós temos o encontro com Jesus Cristo, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele vem com graça e perdoa os nossos pecados. 1 João 1:7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É a cura para os nossos pecados. É a cura para os nossos pecados. É o perdão de Cristo. Quem nos perdoa é a quem nós mais ofendemos. Quem o meu pecado ofende? A Deus que me criou. E como eu tenho a cura para esse pecado? Aquele a quem eu ofendi, Ele me perdoa. Eu busco a Ele, eu clamo a Ele, eu me achego a Ele em Cristo Jesus. Eu entendo que a cura de Jesus, ela é perfeita. Perdoa, Senhor, os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados. E o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Aí, meus irmãos, agora que eu estou curado, eu não quero ficar doente de novo. Eu não quero viver na doença de novo. Agora eu quero viver em saúde. Eu quero viver em novidade de vida. Jesus fez que eu nascesse de novo. Antes eu estava morto, mas aí eu morri para o mundo e renasci em Cristo, nova criatura. E agora eu quero o quê? Viver para Ele. É novidade de vida. Nesse trâmite todo, o Brasil precisa reconhecer que Jesus é a cura, que só Jesus Cristo salva o homem da morte eterna. O mundo precisa reconhecer. Nesse trâmite todo, o ser humano precisa reconhecer que é pecador e que sem Jesus está condenado. E nós, meus irmãos, como igreja, precisamos alertar ao mundo a respeito disso, através da mensagem do Evangelho. Existe a parte que só Ele pode fazer. Só Jesus pode. Só Jesus poderia morrer na cruz. O sacrifício seria só o dele que serviria, Mas existe a parte que o homem deve ter. É a consciência, arrependimento e fé. Consciência do seu pecado, arrepender-se do seu pecado e depositar a sua fé em Jesus Cristo. O doente não deve fugir da presença daquele que pode curá-lo. Sabe qual deveria ser a postura ali?
Pedro não falar para Jesus, afasta-te de mim, mas Pedro se agarrar aos pés de Jesus e falar, Jesus, perdoa-me porque sou pecador. Perdoa-me porque sou pecador. Essa é a nossa postura. Perdoa-me, Senhor, porque sou pecador. Precisa aceitar ao tratamento, ser obediente, seguir as orientações à risca do médico Jesus. Olha, você agora está curado, mas olha, você agora, tudo que antes fazia que deixava você ficar doente, você ficava doente, agora não, agora você não vai fazer mais. Aquelas práticas do passado ficaram no passado. Agora você vai andar direitinho, porque agora você está curado, né? Porque agora você está curado. O único médico que cura o pecado é Jesus. E o remédio é o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Querido, se alguém nessa manhã ainda não tinha consciência disso, eu quero dizer que você e o pastor, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas eu quero dizer que há remédio para o nosso pecado, e o remédio é Jesus Cristo. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse pecado que antes iria te levar para a morte eterna, em Cristo Jesus você é perdoado, o sangue de Jesus lava você, e você então tem a vida eterna, uma vez que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu sei que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas, e talvez de uma maneira muito carinhosa Deus esteja mandando essa mensagem para o seu coração. Talvez não necessariamente nessa data de 28 de março, mas talvez você assista essa mensagem daqui a 2 dias, 3 dias, 1 ano, não sei, mas o Espírito Santo sabe. Eu quero dizer que no dia em que você estiver ouvindo essa palavra, você pode arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus, e Ele vai perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Jesus quer curar você do pecado. Jesus quer salvar a sua vida. Esse é o desejo do Senhor. Por isso, meus irmãos, por causa desse sacrifício de Jesus, nós estamos aqui. Por causa do sangue de Jesus, nós somos igreja. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós somos um povo que formamos o corpo de Cristo. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor, para rememorar o dia em que Jesus, com o seu sacrifício, nos curou do nosso pecado e nos livrou da morte eterna, nos garantiu a vida eterna. Amém? Amém? Jesus é a solução, meus irmãos. Para o mundo como está, Jesus é a cura. Jesus é a cura. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. E eu gostaria que de uma maneira muito carinhosa você estivesse colocando a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor forças, você que já é crente em Jesus Cristo, para vencer a sua carne. Peça ao Senhor forças para que o teu espírito seja fortalecido e que você diga não ao pecado, ao mundo e à carne. E que você diga sim em agradar ao Senhor e viver para Ele, santificar a sua vida, separar-se para Ele. Faça isso, coloque-se diante do Senhor. Porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que come desse pão e bebe desse cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso o momento é de contrição, de você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou falho, dependo do Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados. Eu vou participar da ceia do Senhor, porque eu estou rememorando o sacrifício do Senhor pela minha vida. Faça essa oração, coloque a sua vida, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão
e beba deste cálice. Pai, nós nos chegamos, ó Pai, contritos, com corações quebrantados, diante da Tua grandiosidade. Cientes, ó Pai, que somos falhos e pecadores, mas também conscientes que o Senhor Jesus, Ele nos lava dos nossos pecados, Ele nos perdoa das nossas transgressões. Então nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Pai. Aceita, Pai, a nossa adoração. E, ó Pai, vem com Teu bálsamo agora sobre cada coração. Vem, Pai, justificando. Vem, Pai, redimindo. Vem, Pai, nos dando a certeza de que somos perdoados em Cristo Jesus. E assim, Pai, nós podemos participar da ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Pela Tua graça, Pai, porque sabemos que não merecemos, mas o Senhor se importou e se importa com cada um de nós aqui. Abençoa agora, Pai, esse momento de culto, de celebração da ceia do Senhor. E abençoa, Pai, a cada um que vai participar neste momento. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Ó Pai, se alguém ainda não tinha feito a sua decisão ao lado de Jesus, Senhor, que nesta manhã, nesse momento, tenha verdadeiramente reconhecido a si mesmo como pecador, tenha se arrependido dos seus pecados e tenha aberto o seu coração dizendo: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Toma essa vida para Ti mesmo, Pai. Sela com o Teu Santo Espírito. Salva, cura, liberta e transforma, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.